De Jesus, glória a Deus. Vamos ouvir nosso diácono Gabriel Arcanjo, aleluia, pregar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Também nós ainda temos a Santa Ceia nesta noite, aleluia, glória a Deus. Ele vai ministrar a palavra do Senhor, e depois que ele terminar de ministrar a palavra do Senhor, o apóstolo Sérgio, ele vai junto com o presbítero Val e os demais irmãos, aleluia, dar a nossa ceia para a glória do nome do Senhor, amém? Glória a Jesus. Vamos orar apresentando o servo do Senhor mais ainda, amém? Senhor nosso Deus Todo-Poderoso do céu e da terra, aqui está o teu servo, Pai, nosso diácono Gabriel Arcanjo, que vai ministrar a tua palavra nesta noite, Jesus da glória. Ó Deus, seja com ele, Pai, no abrir e fechar da boca do teu filho, que o Senhor venha falar conosco mais ainda, Pai, nesta noite aqui na tua casa. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém, glória a Deus, maravilha. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Confesso que com muita alegria estamos neste culto adorando ao nosso Senhor Deus. Peço que os irmãos fiquem de pé em nome de Jesus e abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. Glória a Deus, aleluia. No livro de Lucas, capítulo 23, Glória a Jesus. versículo 26 em diante. Deus está aqui, aleluia. Os irmãos acharam? Amém. Amém, Jesus. Versículo 26 está escrito: E enquanto o conduzia, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito. E o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, Glória a Deus. não chorem por mim, chore antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventurada as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e as colinas: cubra-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Glória a Jesus. Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa passagem fala sobre a crucificação de Jesus. Nós conhecemos bastante essa palavra sobre o movimento que Jesus foi crucificado. Mas, meus irmãos, olhe para o Calvário hoje. Quando Jesus foi preso na cruz, que ele foi crucificado, a palavra nos diz que tem uma pessoa à sua direita e outro à sua esquerda. Glória a Deus. Aquelas três cruzes que estavam lá, elas representavam a humanidade inteira.
E se nós formos a fundo, nós vemos que tem umas 3 cruzes. Tem a cruz que Jesus estava, a cruz de um lado e a cruz de um outro. Jesus, quando foi crucificado, ele não foi crucificado sozinho. Ele foi crucificado com 2 pessoas, com um malfeitor de um lado e um malfeitor do outro. No linguajar de hoje, Jesus foi crucificado com 2 ladrões. E essa cruz, cada uma ela representa algo no nossos dias de hoje que nós vemos. Nada sairá diante de Jesus. E se nós formos nas palavras, nós vemos que um dos 2 ladrões, um tinha um aspecto e um tinha outro. E se nós formos na palavra, nós vemos que o primeiro ladrão, ele estava sofrendo a mesma dor que Jesus. Mas no momento, ele chegou com Jesus e o blasfemava, contra Jesus, dizendo: você é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Então este malfeitor, ele blasfemava contra Jesus, sendo que ele estava vendo que ao lado dele estava ali o Cristo, o Salvador. E quantas vezes nós estamos nestes momentos desses e nós agimos como este primeiro ladrão? Nós queremos que Deus resolva nossos problemas, nós queremos que Deus pague as nossas dívidas e cure o nosso corpo. Mas como este malfeitor, nós não queremos entregar o controle da nossa vida para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus, ou como o linguajar de hoje diz no ditado, nós só queremos o bem a nós, mas não queremos entregar o sacrifício. E foi como este malfeitor queria. Ele queria que Jesus o livrasse dele daquela situação, mas ele não tinha um arrependimento dentro dele. Ele só queria que Jesus o livrasse daquela situação. E muitas vezes nós somos como esse rapaz, nós queremos falando: Senhor, nos livra, nós estamos numa situação muito ruim, nós conversamos com Jesus, nós oramos, nós dobramos o nosso joelho e ao mesmo tempo nós ficamos nessa situação, mas nós só queremos a bênção. Mas para nós termos a bênção, tem que ter um sacrifício, tem que ter uma adoração ou até um arrependimento do pecado, coisa que este malfeitor ele não estava fazendo. Ele só estava querendo o bem dele, a situação dele, ele só estava pensando no bem material. Já se nós formos no fundo da palavra, nós veremos que tem também, porém, um outro malfeitor, o repreendeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? O que isto diz como igual sentença? Significa que os 3 ali estavam os 3 nas mesmas situações. Os 3 estavam na cruz, apregados, e estavam todos os 3 lá, todos os 3 sofrendo a mesma dor. E ele chegou, que você não teme, vendo igual a sentença? E mesmo assim ele ficou com o coração orgulhoso dele. Ele não queria saber, ele só queria saber da salvação. Então com isso nós vemos que ele não estava interessado na salvação, ele estava interessado no bem material, que era descer daquela cruz para fazer o que bem nós queríamos saber. E se nós formos a fundo, nós vemos que o outro ladrão, ele estava arrependido, e no momento ele fala: nem ao menos teme a Deus. Então ele fala: estando sobre igual sentença, nossa punição é justa.